programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, eu sou Rebeca Paroli Macou e começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara realizou uma audiência pública para a apresentação das contas do município do segundo quadrimestre do atual exercício financeiro. O jornalista Fábio Alvarez acompanhou a apresentação e traz mais detalhes de como o orçamento do município está sendo executado. Foi realizada na tarde de ontem, no plenário da Câmara de Vereadores, audiência pública demonstrativa do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2020. De realização obrigatória prevista na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município, a audiência foi convocada pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores de Piracicaba e é uma forma de o Executivo prestar contas e fazer um balanço da previsão da receita, da arrecadação e das despesas realizadas pelo município a cada 4 meses. O secretário municipal de Finanças, José Ademir Leite, fez um balanço da execução financeira e orçamentária do segundo quadrimestre deste ano e destacou que houve queda na arrecadação das receitas, puxada principalmente pelos reflexos econômicos da pandemia. No primeiro quadrimestre, nós tivemos um aumento das nossas receitas comparado com 2019 de 2,8%. Então, a gente estava conseguindo alavancar um pouco as nossas receitas de acordo com a nossa previsão. No segundo quadrimestre foi um cenário diferente. Então nós tivemos uma realização menor. Com o impacto da pandemia, nosso segundo quadrimestre de receita ela foi bastante negativa, em torno de 3 a 4% menor. Então, o resultado que a gente tinha um pouco de diferença a maior no primeiro quadrimestre, ficou compensado aqui, praticamente zerado com a queda do segundo quadrimestre. No acumulado do ano, até agosto, a arrecadação realizada foi de 65,6% do previsto para o ano todo na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E já em relação às despesas do segundo quadrimestre de 2020, o aumento foi de 0,8% em relação ao mesmo período de 2019, o que representa um total de 1,48 bilhão de reais, ou seja, cerca de 56,7% do total de gastos previstos na LOA para 2020. Nós conseguimos segurar um pouco as nossas despesas. Então, a tendência que mostram os números que foram apresentados hoje, que a gente consiga chegar até o final do ano num patamar equilibrado. Isso que é importante para a gente fechar as contas. O secretário também destacou o impacto das transferências financeiras para o combate à Covid feitas pelo Estado e União e assinalou que elas ajudaram a compensar as perdas de arrecadação do Executivo Municipal no período. Para a saúde ele foi bastante importante, porque ele incrementou recursos da saúde para que ela pudesse fazer frente ao enfrentamento do Covid. Nos demais repasses, ela simplesmente compensou a queda. Então, assim, ela ajudou bastante os repasses do governo federal, principalmente, no sentido de compensar as perdas que estavam ocorrendo, tanto no ICMS como no ISS. A audiência pública pode ser revista na íntegra em nosso site, que é o câmarapiracicaba.sp.gov.br e em nossas redes sociais, pelo YouTube e Facebook da Câmara de Vereadores de Piracicaba. O coordenador da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Moisés Taglieta, concedeu uma entrevista ao jornalista Marcelo Bandeira. Ele falou sobre a testagem em massa da população para o rastreamento do novo coronavírus no município. Confira. Na realidade, a gente hoje, se pegar a data de hoje até ontem, final da tarde, a gente tem aí pouco mais de 38 mil testes já realizados. Então, a gente está chegando aos 10% da nossa população testada e esperamos atingir esse patamar de 12% a 15% logo, né? Seria o primeiro grande corte para a gente fazer amostral de como se comporta aí a epidemia, né? Para a gente ver se comporta da mesma maneira que começou ou se tem havido alguma alteração
em relação aos bairros da cidade, como é que ela está aí proliferando, na verdade, né? Então, a gente tem essa testagem colocada na rede básica para as pessoas acima de 60 anos, para pessoas que tenham aí comorbidades como hipertensão arterial e também diabetes. E estendemos também para gestantes e para puérperas, né? Essa testagem. Então, as pessoas se inscreveram nas unidades e começaram a fazer a testagem. Uma outra vertente aí foi com os profissionais de educação do município, né, da Secretaria Municipal de Educação, e também com o pessoal do transporte. Então, a gente tem aí algumas populações que não estavam contempladas inicialmente, né, da maneira como a gente fez, porque a gente fez agora um teste com assintomáticos. Então, na verdade, essa é a busca de a gente entender como é que se deu, né, como é que se dá, como é que ela se desenha a pandemia no município, né, porque o teste que a gente tem, a testagem que a gente tem, né, vem sendo feita dentro das normas, era das pessoas sintomáticas. Então, a pessoa apresenta sintoma, de 3 a 7 dias aí, depois, né, 3 dias do início dos sintomas, faz o teste, vai até lá a UPA do Piracicamirim, né, vai até a tenda lá da triagem do Covid, faz seu teste. Então, esses eram os que estavam sendo testados. Então, agora a gente está fazendo um teste também dos assintomáticos, uma vez que eles são muitos e são importantes para a gente entender a epidemia. Doutor Moisés, quantas pessoas hoje estão em casa, estão internadas nos hospitais de Piracicaba, se recuperando da doença? Bem, hoje a gente tem aí mais de 4.000 pessoas ainda em investigação, né? Na realidade, nós temos, vou até ver, mas me confirmar meu número aqui, né? Mas é isso aí que temos hoje, fazendo testagem, fazendo, na verdade, como é que fica, saber se é caso ou não é caso, né? Então, a gente tem todos os dias uma quantidade bastante grande de pessoas buscando, né, o diagnóstico, e cerca de 100 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, mas na média 100 pessoas também ao dia tendo a confirmação de diagnóstico, né? Lembrando que o diagnóstico leva aí alguns dias para ficar pronto, né? Que as pessoas que buscam o teste para receber o resultado. Então, a confirmação demora alguns dias. Mas a gente tem tido, felizmente, mais pessoas negativas nos testes, né, do que pessoas positivas. Então, e desses que tiveram, né, o resultado confirmado também, positivo, a gente tem, assim, a maciça maioria, a gente tem 14.896, né, o dado que fechou ontem, casos confirmados, e desses, 13.667 recuperados, né? Isso é que a gente também tem um número bastante interessante, né, de 91,75% de cura, né? Então, em que pese a gente ter 342 óbitos, né, que ocorreram, a cura ela é bastante significativa, né? Acima de 90% dos casos confirmados já chegaram à cura, e alguns aí estão caminhando nesses 14 dias aí, hoje de 10 a 20 dias, depende do caso, né? Casos com 10, casos com 20 para a gente chegar a essa conclusão da cura ou de diminuir o isolamento. Então a gente fica aí no meio falando em 15 dias, e com uma letalidade de 2,3%, uma letalidade que está menor do que se registra no estado e também que se registra no país. É óbvio que tudo isso a gente fala, são bons números em relação aos outros lugares. Óbvio que não são bons números, porque nós perdemos 342 pessoas, o que de forma alguma pode ser considerado bom, né? De maneira nenhuma. A gente pode dizer que isso é uma maneira feliz de passar por uma situação dessa. E nós conversamos com o Dr. Moisés Stagleta. Dr. Moisés, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Câmara, com essas informações importantes. Eu é que agradeço sempre, e parabéns pelo bom trabalho que vocês vêm executando e pela boa notícia que a gente sempre recebe de vocês. Muito obrigado. Eu conversei com o Dr. Moisés Stagleta. Rebeca, você continua na apresentação aqui do Jornal da Câmara nessa noite. A Escola do Legislativo, neste período de pandemia, continua com suas atividades remotamente. Veja a seguir os cursos que acontecerão nos próximos dias.
Quando o assunto é conhecimento, as atividades não podem parar. Nesse período de isolamento social, diversas instituições de ensino precisaram se adaptar para dar continuidade às aulas sem prejudicar os alunos. Com a Escola do Legislativo não foi diferente. Vários cursos, palestras e debates foram ministrados de forma online desde o início da pandemia. A Escola do Legislativo encontrou, então, por meio então, de plataformas, né, oferecer os cursos e as palestras que estavam previstas no calendário. Isso foi muito importante porque não impossibilitou que a sociedade, por meio então dos participantes dos cursos e palestras, deixassem de refletir sobre esse principal eixo, que é a cidadania e tudo que decorre, né, da cidadania, quer dizer, o cuidado com a vida, cuidado com o meio ambiente, cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade, as questões dos direitos das minorias e, sobretudo, a valorização daquilo que confere dignidade à vida humana. Na semana que vem será realizado o curso Iniciação Política. Em sua segunda edição, as aulas terão 4 horas de duração, divididas entre os dias 5, 7 e 9 de outubro, das 2 horas da tarde às 3h30 da tarde. Josué Lazier detalhou a programação. A formação política é fundamental para todas as fases da vida, mas principalmente nessa fase de 16 a 18 anos, quando então o jovem se depara pela primeira vez com a possibilidade do voto, e que o voto não é simplesmente uma escolha aleatória, chegar lá um santinho no meio do caminho, ou escolher um amigo para dar o seu voto. E esse curso, que oferece então a possibilidade dessa faixa etária refletir sobre democracia, né? A importância da democracia, como se constrói uma democracia, refletir sobre a importância da cidadania, como que a cidadania se estabelece e a importância dela justamente para as diferentes fases da vida, a começar pela fase jovem, e o conhecimento da estrutura do Estado, como é que o Estado se organiza, e aí também como é importante o voto, porque por meio dele, a sociedade, os eleitores, colocam os seus representantes nos vários cargos dentro da estrutura do Estado. Então, esse curso tem justamente essa perspectiva de dar ao jovem, nessa idade, a possibilidade de compreender a importância da política e o seu papel como protagonista, mesmo que não sendo candidato, mas como eleitor, e um bom eleitor que sabe refletir e escolher os candidatos que representarão os interesses do povo de uma forma em geral. Pelo site escola.câmarapiracicaba.sp.gov.br/cursos é possível conferir a programação e se inscrever. A transmissão será feita pelo aplicativo Zoom. E para se inscrever é preciso preencher um formulário que está disponível no site da escola. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CAT, o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para ajudante de serralheiro, ajustador mecânico, aprendiz para posto de combustível, assistente de manutenção predial, atendente recepcionista em restaurante, auxiliar de cozinha, auxiliar de laboratório, cartazista, cozinheiro, encarregado de loja, líder de limpeza, líder de produção industrial, marceneiro, operador de caldeira, operador de escavadeira, pedreiro, retificador, técnico de manutenção predial e vendedor autônomo. Os interessados devem encaminhar os documentos para o e-mail entrevistacatpiracicaba@gmail.com. No assunto deve constar o nome da vaga desejada. Foto do RG e CPF são obrigatórias. Já as fotos da carteira de trabalho, do histórico escolar, do diploma e da CNH deverão ser encaminhadas de acordo com as exigências de cada vaga. Veja as opções culturais para os próximos dias.
No sábado, às 10 horas da manhã, a educadora de atividades físico-esportistas do SESC, Amanda Secato, ministrará uma aula de pilates ao vivo. Para participar, é só acessar o perfil do Instagram Esporte Sesc SP. No domingo, às 4 horas da tarde, será realizado de forma online o MIA, o maior festival de música instrumental do interior paulista. A programação traz um repertório diversificado, com muito jazz, erudito, MPB, eletrônico, experimental, improvisação livre e muito mais. Além das performances, o público também poderá acompanhar uma série de debates entre importantes nomes da cena instrumental brasileira. O festival será transmitido pelo canal do YouTube Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. E a programação completa você pode conferir no Instagram Oficinas Culturais ou no site oficinasculturais.org.br/Mia Online Oficinas. Agora, se a ideia é curtir um fim de semana mais tranquilo, também temos uma opção. O Cinema em Casa com o Sesc conta com uma plataforma de filmes atualizados toda semana e selecionados por uma curadoria especializada. Você pode assistir gratuitamente acessando o site sesc.digital/coleção/42876/cinema-em casa com Sesc. Espero que tenham gostado das indicações e um ótimo fim de semana. Rosa Cardoso apresenta o quadro Utilidade Pública. A Prefeitura de Piracicaba iniciou no último sábado, dia 26, o processo de recadastramento dos usuários dos CRABs e UBSs do município. A medida, determinada pelo Ministério da Saúde, foi motivada por uma alteração na forma de custeio do SUS, que antes levava em consideração para o repasse o número de habitantes e agora irá considerar o número de pessoas cadastradas no sistema. O trabalho será desenvolvido por equipes técnicas e agentes comunitários de saúde que farão visitas domiciliares aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 2 horas da tarde. Todos os profissionais estarão identificados com uniformes e crachás. Mas as famílias também podem procurar o posto de saúde a que pertencem para efetuar o recadastramento direto no local. Para isso, é necessário ter em mãos o comprovante de residência, CPF, RG, cartão do posto e cartão do SUS. Marcelo Bandeira traz os destaques do programa Câmara Convida desta semana. Nesta sexta-feira, eu converso com a Juliana Santana, que é coordenadora do grupo Arteiros e Arteiras. Esse grupo, eles realizam feiras itinerantes aqui em Piracicaba, feirinhas e artesanato. O grupo foi formado há aproximadamente 3 anos, conta com 60 integrantes e agora o grupo Arteiros e Arteiras está no calendário oficial do município, o calendário de eventos de Piracicaba. Tanto é que o projeto de lei foi aprovado nessa semana, depende agora de sanção do prefeito municipal, o que deve ocorrer aí nos próximos dias. O segundo bloco conta com a participação da consultora de recursos humanos, Cristina Hamaguchi. Você sabe elaborar um currículo? Você sabe o que colocar no seu currículo para que fique agradável, seja ali recrutado o seu currículo na hora da entrevista? Tudo isso nós vamos ver no Câmara Convida de amanhã, sexta-feira, com a Cristina Hamaguchi, no segundo bloco, que é consultora de recursos humanos, e a importância das tradicionais feiras de artesanato que são realizadas aqui em Piracicaba pelo grupo Arteiros e Arteiras, sob o comando da coordenadora Juliana Santana. O programa começa amanhã aqui na TV Câmara, ao meio-dia, e eu convido todos vocês para acompanharem essas entrevistas que nós gravamos durante a semana. Até amanhã. Logo mais, você acompanha a reunião ordinária desta quinta-feira. E Fábio Alvarez faz um resumo das matérias que serão apreciadas.
Olá, Rebeca e amigos ligados aqui na TV Câmara. Vamos então aos destaques das proposituras que serão apreciadas logo mais pelos vereadores na 23ª reunião ordinária de 2020, que na pauta da ordem do dia traz um total de 11 proposituras, sendo um projeto de decreto legislativo em redação final, 2 projetos de decreto legislativo em discussão única, 2 requerimentos, 6 projetos de lei, sendo 3 em primeira e 3 em segunda discussão. E o nosso primeiro destaque vai para o PDL 5 de 2020, já em redação final, e que busca instituir na Câmara de Vereadores a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia e também a Medalha de Mérito Científico e Tecnológico Dr. Carlos Clemente Serri. A ideia é que a semana temática seja realizada anualmente no mês de outubro e busque aproximar a população dos temas ciência e tecnologia por meio de atividades de divulgação científica. Já a medalha de mérito científico será concedida a pessoas físicas e jurídicas e que tenham desenvolvido trabalhos na área e que resultaram em benefício da comunidade acadêmica, do setor produtivo ou da população em geral, envolvendo ou enaltecendo o município de Piracicaba. E também que possuam distinção e atuação no fomento da formação profissional e aprimoramento da formação educacional. Além do mais, os profissionais também devem respeitar os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento humano. E também recebe em destaque o requerimento 468 de 2020, que solicita ao Executivo Municipal informações sobre medidas de prevenção e controle ao carrapato estrela, que é o vetor da febre maculosa, e também busca saber os números de casos e mortes pela doença na cidade nos últimos 5 anos. E fechando os nossos destaques, também tramita em primeira discussão na reunião ordinária de daqui a pouco o PL 137 de 2020, que altera e acrescenta artigos na Lei 7.775 de 2013, uma lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de orientação e treinamentos de primeiros socorros nos hospitais e maternidades particulares do município. O PL cria a obrigatoriedade de que estas instituições orientem e treinem pais e responsáveis pelos recém-nascidos para situações de engasgamento ou aspiração de corpo estranho, prevenindo a morte súbita dos bebês. O PL também diz que as orientações serão ministradas antes da alta do recém-nascido e que fica facultado aos pais ou responsáveis a adesão ou não ao treinamento oferecido. Esses foram então os destaques da 23ª reunião ordinária que começa daqui a pouco, e lembrando que estas e outras proposituras podem ser acessadas na íntegra em nosso site, que é o câmarapiracicaba.sp.gov.br. E você também acompanha um resumo da reunião de hoje no programa Pós-Pauta, que vai ao ar amanhã às 17 horas. Rebeca, é com você. Hoje começa o Outubro Rosa, uma campanha mundial de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Se informe e faça os exames preventivos. Com o diagnóstico precoce, no estágio inicial da doença, as chances de cura são de 95%. Semana que vem, o Jornal da Câmara trará uma reportagem sobre o tema com a Associação Ilumina. E termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária de logo mais. Na próxima segunda, estamos de volta. Até lá!